Amados irmãos e irmãs, graça e paz. É com muita alegria que estamos dando continuidade às nossas reflexões bíblicas durante esse mês de julho. Então, lhe convido a viver conosco mais esse mês de reflexões. Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, sois o poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual fosse eterno e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Então, amados irmãos e irmãs, nós vamos estar trabalhando hoje Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Lhe convido a pegar a Sagrada Escritura comigo, para assim nós refletirmos e louvar o Senhor com a santa palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim para nós, Efésios 2, 8. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isso não provém dos vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Amém. Então, amados irmãos e irmãs, essa leitura vem retratar para nós alguns pontos fundamentais sobre a nossa vida de caminhada, a nossa vida de fé. Primeiro ponto que eu separei para nós refletirmos, a gratidão da parte de Deus. Veja, é gratuitamente que fostes salvos, que somos salvos. É gratuito, Deus se manifesta de forma gratuita para nós. Meus irmãos, eu até lhe convido a trazer para nós essa leitura, esse versículo de João capítulo 3, versículo 16 e 17, onde a palavra de Deus vai dizer assim: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que ele deu o seu Filho único para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Veja, foi de forma gratuita, de forma amorosa que Deus nos deu o seu Filho único, para que assim sejamos salvos. Então, o primeiro ponto que eu destaco, meus irmãos, nessa leitura é a gratuidade de Deus, é a gratidão de Deus para conosco. Precisamos ser gratos para o Senhor, porque o Senhor é grato conosco, o Senhor nos dá de graça. O Senhor nos propõe na gratuidade o seu amor e a sua salvação em Cristo Jesus. Um segundo ponto que eu peguei para nós refletirmos nessa leitura é a questão da fé, mediante a fé. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, nós termos fé. A fé é quem nos coloca no coração de Deus. É a partir da fé que eu me encontro com o Senhor, que eu faço a experiência de Deus. Eu acho interessante uma passagem que está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, que diz assim para nós, amados irmãos e irmãs. Preste atenção ao que a palavra de Deus vai dizer. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. Então, amados irmãos, é preciso percebermos que a salvação ela se dá pela gratuidade de Deus, mas ela também se dá por nós acreditarmos no Senhor, acreditarmos nesse Deus de amor, nesse Deus santo, nesse Deus poderoso, nesse Deus que foi capaz de mandar o seu Filho de graça, de gratidão para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Então, meu amado, minha amada, é preciso que nós demos uma resposta de amor ao Senhor hoje,
nesse dia. É preciso que nós nos coloquemos como resposta desse amor que Deus nos dá. Um outro versículo sobre a fé que eu peguei, Hebreus capítulo 11, que vai falar sobre a fé. Ele até começa dizendo assim, que a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não vê. Veja, a primeira coisa sobre a fé que eu coloquei é preciso que, mesmo sendo gratuita, mas é preciso que nós creiamos no Senhor. E aqui a palavra de Deus vem dizer que essa fé é justamente isso, é esse fundamento. Essa capacidade de acreditarmos naquilo que a gente ainda não vê, ainda não temos visto o Senhor, mas nós cremos no Senhor. Mas o versículo que eu quero destacar dessa passagem de Hebreus capítulo 11 é o versículo 6. No versículo 6 diz assim para nós: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que o recompensa os que o procuram. Meu irmão, minha irmã, veja, a palavra é bem clara, é Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então peguei o primeiro ponto, que é a gratidão, a gratuidade da parte de Deus, Deus que se dá gratuitamente, que deu o seu Filho. O segundo ponto, a fé. Necessário termos fé, é preciso nós acreditarmos no Senhor, é preciso nós fazermos esse gesto de fé. E o terceiro ponto dessa leitura de Efésios capítulo 2, versículo 8, é que a salvação é dom de Deus, meu irmão. Deus que se dá para nós, é o próprio Deus quem manifesta a salvação para nós. Se você observar nessa mesma leitura de Efésios capítulo 2, destacando aqui o versículo 4 e o versículo 5, o Senhor diz assim para nós: mas Deus que é rico em misericórdia, impulsionado pelo seu grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Meu irmão, é graça de Deus, a minha e a sua salvação, a salvação da humanidade, é graça de Deus. Deus nos ama. A prova que Deus nos ama, eu citei para você em João 3,16. Deus, de tanto amor que tem por nós, nos deu o seu Filho para que assim tenhamos a vida eterna. Então Deus nos ama, Deus nos quer o bem, Deus só quer o bem da humanidade. Deus não pode querer o mal. Eu e você não podemos nos contentar com o mal, porque Deus não quer o mal, Deus não tem apreço com o mal. Então, meu irmão, minha irmã, eu lhe convido hoje a nós louvarmos ao Senhor pelo dom da vida, pela graça de termos fé, de acreditarmos em Jesus, de sermos cristãos, pela graça de estarmos caminhando firmes, fortes, nessa esperança que o Senhor mesmo tem nos dado a cada dia. Então, louvemos ao Senhor. Senhor, eu quero te louvar, Jesus. Eu te louvo, Senhor, por cada irmão e irmã que vai nos acompanhar através desse vídeo hoje, Senhor. Eu te louvo, Senhor, por cada palavra que o Senhor colocou, Jesus, e que tem colocado para nós. Eu te louvo, Senhor, pela tua sagrada escritura, pela Santa Igreja, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque a cada dia o Senhor mostra essa gratidão de amor que o Senhor tem para conosco. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque verdadeiramente o Senhor me ama, Senhor. O Senhor ama cada um de nós. Muito obrigado, Jesus. Eu te louvo e te bendigo, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, meu irmão e minha irmã, eu lhe convido a compartilhar esse vídeo com os demais irmãos. Compartilhe, faça com que a palavra de Deus alcance até os confins do mundo. Fiquemos em paz e que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus. Nos unindo